Programa 25 Pet, um oferecimento Hospital Veterinário Dog Saúde, onde o seu animal faz parte da família. Programa 25 Pet dessa semana fala para você sobre oftalmologia em animais. Conosco, doutora Juliane Bardella. E a nossa Cacau, que vocês viram, é assim que começa uma consulta aqui no Hospital Veterinário Dog Saúde. O paciente já vai no colo do veterinário, né, Cacau? A gente realmente se sente em casa aqui. Doutora Juliana, muito obrigada por conversar conosco hoje de um tema tão importante. Eu que agradeço. Agora me conta, oftalmologia pet, é isso mesmo? É isso mesmo. Oftalmologia veterinária é uma das grandes especialidades da veterinária e a gente cuida inteiramente dos olhos, né? Preservação da visão é muito importante para os nossos pets. Gente, olha o conforto dessa Cacau. Eu não aguento ela. É assim que eu fui na consulta com a tia Ju. A Cacau é paciente da doutora Ju. E ela teve um problema nos cílios, né, doutora? Sim. A Cacau é um caso de amor, né? Eu e ela, a gente se ama muito. A Cacau, ela já foi minha paciente, né? Ainda é, porque eu quero que atender ela pro resto da vidinha dela, né? Cuidando sempre da saúde dos olhos. Até porque os Shih Tzus, eles são a raça mais incidente no atendimento oftalmológico. Eles apresentam muitas alterações oculares e muitas delas a gente consegue prevenir desde cedo. O que foi o caso da Cacau, que ela começou a apresentar incômodo ocular já filhotinha, né? E aí foi constatado que ela tinha uma alteração de cílios que nasciam no local errado. A gente chama isso de distiquíase, né? São cílios que nascem na rima palpebral. Sempre gosto de falar que a rima palpebral é onde a gente passa o lápis de olho, né? A mulher geralmente passa o lápis de olho. Então é uma estrutura do olho onde não pode ter cílios, porque se os cílios nascem aqui nessa rima, eles encostam na córnea. E a córnea é uma estrutura importantíssima para o olho, né? Ela tem que ser transparente, não pode ter lesão, não pode ter opacidade. E os cílios encostando ali na córnea, além de causar um desconforto extremo, pode causar úlceras de córnea e, num caso mais grave, né, até perfuração de córnea. Então, é muito importante a gente fazer essa prevenção e esse diagnóstico quanto antes para não ter esse tipo de problema. Olha aí, gente, muita informação para nós tutores, né? Mas uma aqui só no caso da nossa querida Cacau, que tá confortavelmente no colo da tia, não quer nem saber de mim, gente. A Cacau, desde pequenininha, a gente traz aqui para o Hospital Veterinário Dog Saúde para os check-ups, não é? E a gente trouxe para o check-up oftalmológico, por quê? Quem tem Shih Tzu sabe, uma das maiores incidências do Shih Tzu é o incômodo dos olhos, porque eles são grandes e são assim, proeminentes, não é? É isso mesmo. Os olhos dos Shih Tzus, né, por conta do formato do crânio deles, eles têm o crânio que a gente chama de bracocefálicos, que são crânios com focinho mais para dentro, né, um focinho achatado, que a gente pode falar. E, além disso, né, de ter o crânio com focinho achatado, os olhos grandes, eles têm muitos pelos, né? Então olha só, Cacau, uma princesa cheia de pelinhos compridos e que nascem em todos os lugares do rosto. Então esses pelos têm uma tendência a cair no olho, nascer em local errado também, né? Então assim, além de a gente fazer o diagnóstico correto de cílios que nascem no local errado, é muito importante saber como tosar, como amarrar esses pelinhos, como fazer uma limpeza correta dos olhos. Então são grandes prevenções aí para ter uma saúde ocular para o resto da vida do animal. No caso da Cacau, ela tinha o que a gente chama de cílios invertidos, né, doutora Ju? Que eles nascem ali realmente nessa região que a doutora comentou. E aí eles ficavam incomodando. E aí tem um outro fator, né? Que você vê o seu cãozinho esfregando o rosto, assim, ele esfrega no tapete, mas pode esfregar, por exemplo, no chão. E isso também pode levar a um outro problema, né? Sim, que o esfregar dos olhos pode acabar machucando. A gente também, né? A gente acaba, tô com o olho um pouquinho seco, caiu um cílio no olho, a gente esfrega o olho. Mas a gente tem todo um cuidado, né? A gente sabe que ali pode ter uma lesão. Eles não entendem esse cuidado, eles só sentem o incômodo. Então, ali, a partir daquele incômodo, eles começam a esfregar onde vê possibilidade de esfregar o rosto, né? E aí pode sim causar úlceras de córnea, que é gravíssimo, dependendo do caso, né? Úlcera de córnea tem que ser tratado quanto antes, quanto mais cedo, melhor, né? Olha só. E quando nós viemos aqui, essas consultas oftalmológicas, principalmente em animaizinhos, mesmo filhotes, é importante, porque você entende com a doutora Ju, na consulta que nós fizemos com ela, a característica do olho. Porque é importante, principalmente para esses cãezinhos que têm os olhos maiores, assim, proeminentes, a lubrificação, né, doutora Ju? A lubrificação é muito interessante.
para todos os cães, na verdade, mas principalmente os cães de pelo longo, não só os Shih Tzus, né? Os Shih Tzus, os Lhasa, Maltese, Poodle, todos os cãezinhos que têm pelos compridinhos. Também os braquicefálicos, os que têm os crânio mais achatado, é muito importante. Então, fazer a lubrificação todos os dias, com colírios específicos, né? Não é qualquer colírio lubrificante da farmácia, né? Um colírio bom, de boa avaliação. E geralmente uma prevenção antes do banho, depois do banho, quando vai tosar, isso é muito importante, porque o banho também é um fator de estresse, né? Água, secador, produtos químicos, né? Shampoo, tudo isso pode cair no olho e incomodar. Então, fazer uma prevenção de fazer uma proteção com um colírio lubrificante antes do banho e também no banho para depois lubrificar. Olha só, e mesmo nesses dias, né, que tá um tempo um pouco mais seco, a gente fica com os olhos um pouco mais secos, eles também, porque afinal de contas, né, todos nós somos seres vivos, Exatamente. né? E isso é muito importante, gente, não usar qualquer colírio, tem que ser o colírio certo para aquele animalzinho. Inclusive, a doutora estava me explicando na primeira consulta que nós fizemos, que a gente precisou usar um colírio específico, que esse colírio era muito importante a gente só usar depois de uma consulta oftalmológica, né, doutora? Isso, né? Porque os corticoides, que é o colírio que a gente usou, né, para desinflamar ali a região da córnea, das pálpebras que a Cacau apresentou inflamação, eles podem ser muito complicados quando o animal apresenta uma úlcera de córnea. Então, é muito importante a avaliação oftalmológica antes de aplicar qualquer colírio, porque a gente pode acabar prejudicando em vez de ajudar, né? Então, o corticoide, a gente pensar, é um anti-inflamatório ótimo. É ótimo dependendo do caso. Porque se o animal tiver uma úlcera de córnea, por exemplo, pode ser desastroso e acabar piorando muito o caso. Então, por isso é importante sempre uma consulta, uma avaliação específica para cada caso. Gente, Cacau tá adorando a consulta. E assim é uma consulta aqui no Hospital Veterinário Dog Saúde. Mas, doutora Ju, vamos lá então explicar o caso da Cacau. Uhum. Ela tinha os cílios invertidos, a gente fez a lubrificação e tudo mais, mas para ela o indicado foi a cirurgia, é isso? A Cacau, ela precisou de um procedimento cirúrgico para fazer uma epilação definitiva desses pelos, né? Então, cada caso realmente é um caso, né? E como a Cacau tinha pelos pontuais, não era uma extensão muito grande de pelos, a gente consegue entrar com um aparelhinho que tem uma pontinha elétrica que entra dentro do bulbo desse pelo e queima na raiz do fio. Então, esse fio ele sai de definitivo e aí ela acaba tendo um conforto muito maior mais pra frente. Isso com certeza ajuda muito no conforto dela e evita muitas lesões, mas a Cacau, como tem o olho maior, tem todos esses pelinhos, é importante ainda assim a lubrificação, como a gente conversou, né? É isso aí. Gente, vamos então para um breve intervalo? Vamos conhecer um pouquinho mais da estrutura do Hospital Veterinário Dog Saúde, aberto 24 horas, com veterinários de plantão e especialistas como a doutora Ju atendem aqui no local. Um lugar com muito conforto para nós, tutores, e uma segurança muito grande para os nossos animaizinhos. Vamos conferir? Hospital Veterinário Dog Saúde, ambiente acolhedor, onde seu animalzinho se sente em casa. Na recepção, é possível fazer novos amigos. Além do espaço para o atendimento dos cães, conta ainda com o espaço dedicado para o atendimento dos gatinhos, o Cat Saúde. Atendimento com muito carinho, com veterinários de plantão 24 horas por dia. E ainda, uma equipe de especialistas. Com uma estrutura completa e modernos equipamentos para exames, o seu animalzinho é diagnosticado no local e muito rapidamente. E ainda, conta com estacionamento coberto para o conforto e praticidade dos nossos clientes. Hospital Veterinário Dog Saúde, um lugar pensado para você e seu pet. Aqui, o seu animal faz parte da nossa família. Rua Rangel Pestana, 1178, Centro. Gente, estamos de volta e agora para a parte prática. A doutora Ju, a nossa Cacau, que já está devidamente instalada aqui, vai contar um pouquinho desses aparelhos que ela tem aqui. São equipamentos de última tecnologia em oftalmologia, é isso? Eu gosto de trabalhar com o que tem de melhor aí no mercado para a gente poder dar o melhor para os nossos pacientes, né? Então, a Cacau, ela é um pacientinho que eu atendi desde filhote, né? E a gente já avaliou desde cedo alguns probleminhas que ela tinha por apresentar também um desconforto grande ocular.
Então, vou apresentar aqui como é feito um exame oftalmológico e o que a gente usa de rotina, tá? Então, em primeiro lugar, a gente sempre avalia a função da produção lacrimal, se tem uma produção boa, no caso da Cacau ela tem, né, uma produção legal de lágrima, e avaliamos principalmente, no caso da Cacau, obrigada, vamos segurar ela aqui, todas as funções dos cílios e das pálpebras, né? Então, esse daqui é um aparelho como se fosse um microscópio portátil, né? A gente chama de lâmpada de Fenda, ele tem diversas funções. Mas a principal função é poder fazer a avaliação das pálpebras dos cílios de forma muito aproximada. Então, a gente posiciona, né? Joga a luz ali, ela tem algumas luzes também. E a gente avalia todas as pálpebras de pertinho, todos os cílios que nascem no local errado. Se tem cílios que nascem no local errado, como na Cacau tinha, né? Além de avaliar as funções de pupila, luz, a retina, tudo isso a gente consegue avaliar com esse pequeno aparelhinho aqui que é portátil, né? Nossa, mas é interessante, você olha fio a fio, né? Fio a fio, a gente consegue avaliar fio a fio. Na oftalmologia humana, geralmente a gente senta naquela cadeira que tem essa lâmpada de fenda que a gente coloca o rosto e o oftalmologista avalia. Nossos pets não dá pra gente colocar eles sentadinho numa cadeira, né? Então a gente adapta tudo de forma portátil, né? Para que a gente consiga ir até eles e avaliar de pertinho. E tem que ter uma paciência, né, gente? Porque fecha o olho, não quer. Isso. Tem que deixar o animal respirar, avalia um pouquinho, depois respira, brinca mais um pouquinho, dá mais um filhotinho, né? Como era no caso da Cacau. Agora a Cacau já tá adulta, tá muito mais fácil, né, Cacau? Mas quando ela era filhotinha, fica agitado, tem que esperar o animal se assentar e avaliar de novo de pertinho, né? Então, é uma avaliação minuciosa. Mas a doutora já tem um carisma e ela tem um jeitinho todo especial com os pets, viu? Porque a Cacau não é de ficar tão quietinha assim, não. É que eu e a Cacau, como eu falei, a gente é um caso de amor, né? Não é? Ai, ela é demais, né, Cacau? Aí também, a gente passando para... Óbvio que a gente já fez o diagnóstico bem cedo já com esse aparelho, né? Mas apresentar também outras avaliações que a gente faz de rotina para ver todas as funções do olho do animal, né? Um dos principais aparelhos que a gente usa é o tonômetro, né? Então, eu tenho aqui um tonômetro de rebote, que também é bem moderno. Tirei a pontinha aqui só pra gente mostrar, né? Mas a gente aproxima aqui no olho do animal e essa pontinha encosta na córnea e volta aqui pro aparelho, aferindo a pressão. Isso é muito importante, né? Para avaliação da pressão, uma pressão alta pode indicar o famoso glaucoma, né? Então, é importante a gente avaliar em todos os pets. Além também de a gente entender uma pressão mais baixa pode significar uma inflamação grande dos olhos, né? Então, é um aparelho que a gente usa na rotina, em todos os exames oftalmológicos é feito essa avaliação. E é qualquer a idade do pet? Qualquer idade. É claro que, assim, é mais comum em alguns animais mais idosos, né? Mas não necessariamente tem uma idade. Geralmente, o animal apresenta uma inflamação ocular, pode ser de uma causa sistêmica, né? Uma doença do animal, uma doença infecciosa, por exemplo. Muito comum pegar em doença do carrapato. A gente acaba pegando uma uveíte branda, né? Uma inflamação muito grande dos olhos e acaba gerando glaucoma. Então, isso não tem idade, né? O animal pode pegar um carrapato em qualquer idade. Então, é importante a gente fazer todas essas avaliações independente da idade do animal. Puxa vida, e esses indicativos, né? Isso pode ser também preventivo? Por exemplo, se o animal tem uma doença genética, uma predisposição para ter alguma coisa lá no futuro, um exame como esse, a gente consegue diagnosticar preventivamente? Sim, sim. Todas as doenças oculares, todas não, né? Mas a grande maioria a gente consegue diagnosticar previamente. Tirando aquelas que têm causa aguda, né? De repente aconteceu alguma coisa, geralmente a gente consegue fazer um preventivo, não só com um exame específico, mas o conjunto deles, né? O conjunto de todos eles é o que faz uma avaliação bem legal, né? Uma avaliação completa. Ai, certo? Olha só que interessante. Gente, a importância da gente fazer os nossos check-ups anuais nos nossos animaizinhos, não é, doutora Ju? Principalmente animaizinhos dessa raça, né? Os Shih Tzus, Lhasas, Pugs e Bulldog francês, eles são raças que têm uma predisposição grande a doenças oculares. Então, é importante a gente fazer um preventivo mesmo. Outro exame interessante que a gente faz também de rotina é a avaliação do fundo do olho, que a gente faz a avaliação da retina. Então, é posicionada a lente aqui no animal e a gente coloca uma luz. Você tá curiosa? Tem que ter paciência, eles são curiosos, tem que mostrar o aparelho para eles. Tem que cheirar primeiro, entender, né? Não é chegar de repente que eles não vão entender. E a gente joga a luz, né, no olho
e avalia o fundo de olho, tudo isso com dilatação da pupila também, né? Então a gente tem que entender sempre se o animal pode ter uma dilatação da pupila ou não, porque a gente faz isso com o colírio, né? Então um animal com glaucoma, por exemplo, a gente não pode fazer a dilatação da pupila. Então é muito importante o conjunto de todos eles, né? Um só exame, bateu o olho, é isso. Não, não é isso. É importante a gente fazer uma avaliação completa numa consulta oftalmológica. Poxa, gente, olha aí a importância, né, da gente ter esse cuidado, porque muitas vezes a gente tá ali numa consulta de forma assim, olhando, né, de uma forma assim, sem ter todos esses equipamentos, e não dá para ter essa precisão, não é? Não dá. Realmente, eu sempre digo que a oftalmologia é a medicina dos detalhes. Na verdade, são grandes professores que me falaram isso e eu nunca vou esquecer. Porque é realmente a medicina dos detalhes, a gente tem que ser detalhista. Uma coisa puxa a outra, uma coisa acaba acarretando na outra. E, claro que é nos detalhes, porque a gente, né, vê tudo minuciosamente com muitas lentes, né? Gosto de falar que eu amo todas as lentes da oftalmologia, né? As lentes intraoculares, lentes de avaliação de fundo de olho, lentes de microscópio, né? Então é a medicina das lentes também. E a avaliação do fundo de olho, você consegue detectar que tipo de doença, por exemplo? Por exemplo, um descolamento de retina, uma afecção de retina, ali, um sangramento no fundo do olho, né? A vascularização do fundo do olho, se ela tá bem vascularizada ou não, porque muitos animais acabam chegando, ficou cego de repente tá batendo nas coisas, o que tá acontecendo? Então a gente tem que fazer todos esses exames para entender o que pode estar acontecendo, né? Então a avaliação de retina é uma avaliação importante também. E olha, gente, um ponto bom é que muitas vezes pode ser reversível, né, doutora? Sim, muitas vezes, né? A gente tá aqui para tentar reverter todos os casos. É claro que cada caso é um caso, né? Existem casos mais complicados, casos mais simples, mas se a gente fizer tudo de forma mais rápida, né? A gente muitas vezes consegue reverter, consegue salvar os olhos e a visão. Ai, gente, enxergar é tudo, principalmente para o pet, né? Que qualidade de vida, Com né, certeza. que eles acabam tendo. Uhum. Agora tem mais um equipamento aí que chama atenção, hein, doutora? Esse é o grande, né? É o microscópio cirúrgico, né? Então esse daqui é um equipamento importantíssimo, né, no nossos procedimentos cirúrgicos, não só cirúrgicos, procedimentos como o da Cacau, que foi feita a eletroepilação dos pelos, né? Então é um microscópio, literalmente, só que ele é usado para cirurgias. Então ele tem diversos aumentos, né? E a gente consegue posicionar o animal embaixo desse microscópio, enquanto o animal está anestesiado, e fazer as cirurgias olhando dentro do microscópio somente. Então, como a oftalmologia é a medicina dos detalhes, a cirurgia do micro, a gente tem que fazer as cirurgias, a grande parte das cirurgias são feitas no microscópio cirúrgico. E é um grande diferencial, né? Sim. Porque aqui, por exemplo, você vai no detalhe, com um microscópio como esse de última geração, você consegue enxergar fio a fio, e não somente o fio, a finalização dele, mas você consegue enxergar toda a sua extensão, até a sua raiz, não é? Assim, a gente enxerga de forma muito maior, né? Ampla, né? É muito ampla, é micro, né? Então, assim... E isso traz mais segurança com certeza, numa cirurgia, não é? Com certeza. Segurança e, assim, a definição do que a gente está enxergando, né? Então, fazer uma cirurgia cegas é muito complicado, um procedimento nos olhos é muito delicado. Então, isso daqui traz pra gente uma definição mesmo de tudo que a gente está vendo, né? Então, é uma segurança para o que eu estou fazendo. No caso da Cacau, não foi feito um procedimento cirúrgico, não precisou de cortes, né? É um procedimento, mas não que precisou de bisturi, nem nada disso, não teve sangramento. O que a gente fez no caso da Cacau, como ela tinha pelos isolados que nasciam na rima palpebral, o famoso pelinho invertido, A nossa premiada, né? Claro, né? Um shih tzuzinho desse, maravilhoso, é óbvio que vai ter um pelinho que nasce no lugar errado. Então, olha como ela tá com o olho viçoso e bonito, né? Tá bem lubrificado, tá bem bonito. Então, e ela não tava assim, né? Quando ela veio pra mim, ela tinha um olhinho mais opacificado, uma pálpebra mais vermelhinha, né? Sinal de que tava coçando. Então, o que a gente fez foi posicionar a Cacau embaixo do microscópio, enquanto ela estava anestesiada. E aí, a gente fez a eletroepilação. Então, é usado esse aparelhinho, parece uma canetinha, né? Então, ele é como se fosse um bisturi elétrico, só que ele tem uma pontinha bem pequenininha, né? Uma agulhinha muito fininha.
E a gente coloca essa agulhinha dentro do pelo, do bulbo do pelo, com auxílio do microscópio, claro, e queima o bulbo do pelo. E aí o pelo acaba não nascendo mais. Famoso que a gente fala, uma depilação a laser, né? Que a gente usa nas mulheres. Mas a gente faz aqui como se é uma depilação por eletrodepilação, que é uma depilação definitiva, né? E aí traz o conforto ocular pro animal. E qual é o diferencial dele? Porque assim, muitas pessoas, eu tenho muitos amigos, inclusive, que fizeram o corte. Eles cortam as pálpebras. E isso é muito mais evasivo, não é? Claro que cada caso é um caso, né? Sim. Então, assim, existe sim as cirurgias de correção palpebral, né? Em alguns casos, principalmente quando nascem pelinhos no canto do olho, que acabam encostando no olho. Essa cirurgia também é uma cirurgia realizada no microscópio, que pode ser realizada, mas isso depende do caso. Não era o caso da Cacau. A Cacau realmente só tinha pelos que nasciam ao redor do olho, que não precisaria de corte, né? Então, a triquias de carúncula, que é essa alteração no cantinho dos olhos, a gente pode realizar sim a cantoplastia medial modificada, né? É uma cirurgia bem específica para esse canto, de forma muito delicada também, né? Uma cirurgia que tem toda a sua indicação específica. Então, não é qualquer caso que a gente pode simplesmente cortar a pálpebra do animal, né? A gente tem que avaliar bem se é esse o caso ou não. Então, não era o caso da Cacau. Ela teve sorte, né? Vamos dizer assim, por precisar só de um procedimento menos invasivo. E esse procedimento, gente, é muito tranquilo. A Cacau veio aqui, realmente é uma anestesia geral. Precisa de anestesia. Não pelo procedimento, mas sim pela segurança do animalzinho, né? Porque ele tem que ficar imóvel. Ela tá embaixo do microscópio com uma pontinha ali, né? Uma agulha perto do olho. Então ela tem que ficar completamente imóvel pra gente poder realizar esse procedimento de forma segura. Mas foi muito tranquilo, porque é uma anestesia geral, mas a cirurgia em si, ou o procedimento em si, ele é muito rápido. E com isso, assim que terminou, ela já estava bem, ela já foi para casa e ela não sentiu nada, não teve nenhum desconforto. Então, realmente, é algo assim a ser indicado. É uma tecnologia que veio a trazer muita qualidade de vida dos nossos pets, né? A gente consegue de forma rápida, né, como você diz, né, e pouco desconforto, resolver um desconforto que estava grande nos olhos dela, né? Então, é muito, muito legal a gente poder fazer isso de forma que não incomoda o animal. Gente, pensa bem, né? Nós estamos com o animalzinho em casa. Se aqueles cilinhos ficam incomodando, coçando, eles vão querer coçar. E como a gente falou já no primeiro bloco, muitas vezes nessa ânsia de coçar, eles podem esfregar em um tapete, pode esfregar no chão, pode ter uma pedrinha, e com isso ter um problema ainda maior nos olhos, né? Então, a prevenção é muito importante, né? Com certeza. E olha, não tem nenhuma resguarda depois disso. É só uma lubrificação normal, sem nenhum problema maior para os nossos pets, não é, meu amor? Ela adora a tia. Eu amo ela. É isso. Então, assim, prever, né? Prevenir é sempre o mais importante para eles. Então, a gente está aqui para fazer essa prevenção, não só a prevenção, também tratar as alterações que podem acontecer, independente da idade e da raça do animal. E a gente faz o melhor possível para eles, porque a gente ama muito, né, Cacau? Gente, e é isso. Uma consulta oftalmológica com a doutora Ju aqui no Hospital Veterinário Dog Saúde. Realmente os nossos animaizinhos se sentem em casa, como vocês podem ver. Doutora Ju, muito obrigada por participar conosco no programa. Foram assim, informações extremamente úteis para nós, tutores de animaizinhos, sejam shih tzus ou de outras raças. Faça uma consulta oftalmológica, garanta a saúde e a qualidade de vida dos seus animaizinhos. E olha, não tem idade. Muitas vezes pode falar assim, mas meu animalzinho está idoso. Mas por que não fazer uma consulta como essa e dar esse conforto maior para o seu bebê, não é mesmo? Com certeza. Eu que agradeço, Dai. E quero ver a Cacau sempre feliz e confortável como ela está, né? Sou muito feliz de ter participado dessa jornada aí de cuidados com ela. E fazer de todos os animais que estiverem por aqui, fazer o melhor para eles, sim. Puxa vida, gente, afinal de contas, né, enxergar traz uma qualidade e um conforto absoluto para qualquer ser vivo, Com certeza. A gente está aqui para garantir a visão e o melhor conforto ocular para eles. Espero que vocês tenham gostado das dicas da doutora Ju. E precisando de algo, Hospital Veterinário Dog Saúde. Aberto 24 horas com veterinários de plantão e também o ambulatório de especialistas. Agende a sua consulta
Vem aqui, qualidade de vida para o seu pet não tem preço. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa, né, pessoal? Programa 25 Pet, um oferecimento Hospital Veterinário Dog Saúde, onde o seu animal faz parte da família.